Você lembra do plano cartesiano que a gente estudava lá na escola, já faz um tempo, né? A gente vai utilizar ele como base para começar a discutir exatamente as dimensões do BIM. Nós vemos aí muita gente falando sobre BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D e tal. O que é que significa tudo isso? Então vamos discutir uma por uma aqui nessa aula. Primeiramente, se a gente tem um ponto, a gente tem uma dimensão. É só um ponto no espaço. Isso vem lá da matemática, vem lá da física. Se a gente tem agora dois pontos e a gente traça uma linha, a gente começa a trabalhar em um plano cartesiano, que é exatamente essa imagem que você está vendo aí, que a gente estudou lá no ensino médio e que a gente utilizou por muito tempo no nosso AutoCAD, por exemplo. Então, sempre que nós queremos fazer uma representação gráfica, a gente utiliza um plano cartesiano para fazer desenhos em duas dimensões, né? E, basicamente, quando a gente começa a ir para a terceira dimensão, a gente começa a trabalhar com objetos tridimensionais. E já vimos em aulas anteriores que não necessariamente um objeto tridimensional vai ser BIM, mas se ele é BIM, ele vai ser necessariamente, no mínimo, tridimensional. Se a gente evoluir agora, sair lá da matemática e for para a física, a gente começa a entender o porquê a gente tem um 4D. A teoria da relatividade de Einstein, ele mostra exatamente aquela dilatação espaço-tempo. Então, a física considera o 4D, ou seja, a quarta dimensão, como o tempo, exatamente por conta disso. Mas e aí, de onde é que vem todas aquelas outras dimensões do BIM? 5D, 6D, 7D, 8D? Para ser sincero, eu não sei. Eu acredito que foi alguém que iniciou, vamos colocar o 5D como custo, 6D como facility, e isso basicamente pegou e hoje muita gente trata dessa forma. Mas eu não gosto tanto, e tem alguns profissionais que, assim, concordam com esse pensamento de que eu acho que limita um pouco. Então, se você fala que o 5D é custo, é como se fosse, assim, um passo depois do tempo, que não necessariamente vai ser muito importante para determinada empresa, determinado processo, o uso do 5D. Ou seja, às vezes o 3D é muito mais importante do que o 5D. Muitas vezes o 6D pode ser mais importante até do que o 4D. Se o cara não está trabalhando com a parte de cronograma de obra, mas ele está muito interessado em trabalhar com a questão de Facility Management, talvez o 6D para ele seja mais importante do que o 4D. Então acaba que essa escadinha que a gente geralmente vê, né, 3D, 4D, 5D, 6D, eu acho que ela não condiz muito com a realidade, porque isso pode variar muito de projeto para projeto. E outra, limita também o número de Ds, né? Quer dizer que então o uso do BIM para modelagem de condições existentes vai ser que nível do BIM? Vai ser BIM 7D, 8D? Então acaba que fica um pouco meio que confuso isso. Eu não gosto muito dessa definição. Mas vamos entender como é que o pessoal geralmente define o BIM dessa forma, tá? Então, em geral, 3D é a geometria que nós estamos bem familiarizados com. Então, trabalhamos de forma tridimensional, 2, 3 dimensões no espaço, então a gente tem modelos tridimensionais. Quando a gente vai para o 4D, a gente inclui o tempo. O que é que significa isso, Arthur? Significa que nós vamos atrelar a nossa planilha de planejamento de obra, ou seja, aquele diagrama de Gantt, nesse fluxo de trabalho BIM e atrelar isso com o nosso modelo tridimensional para formar aí uma construção virtual, uma simulação de construção que pode ser feita em softwares como Synchro ou Navisworks, por exemplo. Então isso é o que a gente pode chamar de 4D, é exatamente a gente pegar o nosso planejamento de obra que pode ser feito aí no MS Project, Primavera, no Archimedes, seja lá qual software seja utilizado para isso, e atrelar o nosso modelo BIM. Quando a gente vai para um passo a mais, a gente começa a trabalhar com o BIM 5D, que está exatamente relacionado a custo, ou seja, o nosso orçamento de obras. A segunda semana BIM Express foi exatamente sobre BIM 5D, ou seja, BIM para orçamentação de obras. Então a gente atrela não só o nosso planejamento, como também o nosso orçamento de obras ao nosso modelo BIM. E isso pode ser muito facilmente entendido quando a gente vê o fluxo de trabalho do OrçaBIM, por exemplo, ou do Vico, que são programas com foco exatamente em planejamento e orçamentação. Um próximo passo seria o BIM 6D, que trabalha exatamente com a performance, ou seja, com a manutenção e operação daquele empreendimento. Então, se o uso do BIM ele tem um foco na parte de manutenção e operação, o pessoal geralmente chama isso de BIM 6D. Então, eu trabalho com BIM 6D. Só que, como eu falei, eu acho que fica um pouco confuso, porque quer dizer que
O que vem ali no meio seria classificado como o quê? BIM 5D.1, BIM 5.1D. Então eu não acho muito legal essa divisão. Eu prefiro fazer essa subdivisão como usos do BIM, aplicações do BIM, que podem ser várias, não está limitado aí a 3, 4, 5, 6D, pode ser muita coisa aí antes ou depois, não tem um sequenciamento lógico, vai depender de cada projeto, tá? Então, além desses usos, o 3D, que é a modelagem tridimensional, 4D, que é atrelar o tempo, o planejamento da nossa obra, do nosso empreendimento com o modelo BIM. O 5D, que é trazer os custos associados com cada uma dessas etapas e cada um desses modelos BIM e deixar eles de forma integrada. A gente tem o 6D, que vem a ser a gestão de ativos ou facilities. Tá? E já tem algumas pessoas falando até de 7D e 5D. O que é que são esses Ds, né? O 7D, ele está geralmente relacionado com a sustentabilidade, ou seja, é você trabalhar em uma solução que traga melhores eficiências energéticas para o seu empreendimento, que isso pode ser feito tanto após, né, o seu empreendimento estar concluído, como antes, que é o aconselhável, né? Você fazer comparações de volumetria, de estudos de massa, fluxos de ar, pegada de carbono, para que você consiga produzir uma edificação que vai consumir menos energia, a menor quantidade de energia possível, seja para iluminação, aquecimento, resfriamento e a própria manutenção daquele empreendimento. E além disso, temos o que algumas pessoas já estão chamando agora de BIM 8D, como a questão de saúde e segurança no trabalho. Ou seja, é utilizar os seus modelos BIM para que você possa fazer simulações e prever riscos, né, associados à saúde e segurança do trabalho, como por exemplo a questão de trabalho em altura, como por exemplo a questão de manipulação de maquinários pesados na indústria da construção civil. Então, tudo isso pode ser simulado através de softwares BIM para que a gente analise e estude formas de melhorar saúde e segurança no trabalho. Então, basicamente, pessoal, esses são os Ds do BIM que a gente está mais acostumado a ver no mercado. 3D, modelagem tridimensional, 4D tempo, 5D custo, 6D a questão de operação de empreendimentos, 7D a questão de sustentabilidade e 8D a questão de saúde e segurança do trabalho. Mais uma vez, a minha opinião é que esse número de Ds acaba ficando um pouco sem sentido, né? Então, quantos Ds a gente vai ter aí? Hoje já existem pesquisas que mostram que o BIM possui mais de 200 aplicações. Então, a gente vai ter 200 Ds, talvez não tenha tanto sentido isso. Então, até o 4D, eu vejo ali um sentido bem legal para isso, mas a partir disso eu acho que acaba ficando um pouco... muito marketing, né? Aquela coisa muito, eu faço 7D, eu faço 6D, mas às vezes o cara tá fazendo muito melhor um 3D ali, que não necessariamente vai estar pior do que quem tá fazendo 6D ou 5D. Então isso é algo, posicionamento Arthur Bessoni, não necessariamente é o seu, estou aqui para mostrar a minha visão e, claro, receber comentários também, então eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham disso? Coloca nos comentários aqui se vocês não acham legal a minha abordagem, se vocês gostam dessa nomenclatura 3D, 4D, 5D, 6D e 7D, e eu quero saber a sua opinião. Então comenta aqui, tá? Quero ver vocês comentando em todas as aulas, e basicamente essa é a estruturação que nós temos hoje para as dimensões do BIM.